Estamos de volta. Cicatrizes digitais é este o título do segundo caso de hoje. A comunicação entre pais e filhos é essencial para o desenvolvimento saudável de uma relação baseada na confiança, na empatia e no respeito mútuo. No entanto, quando mal interpretada ou usada de forma desequilibrada, pode acarretar danos profundos. Quem traz o caso a tribunal é João Chaves. Tem 22 anos, é estudante universitário, vem do Porto. Na tribuna, o oponente, Helena Chaves, 47 anos, influenciadora digital e vem também do Porto. Sejam ambos bem-vindos a este tribunal. Leia, uma vez mais, muito obrigado. João cresceu rodeado de atenção e de rotinas pouco comuns para a idade. Desde cedo foi confrontado com situações que não compreendia por completo, mas que passaram a fazer parte do cotidiano. Com o passar do tempo, certos gestos e palavras foram deixando marcas, algumas mais visíveis do que outras, mas todas com um profundo impacto na vida do jovem. João é quem move esta ação em tribunal. Vai agora explicar melhor toda esta história. João, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Vamos lá. Então, basicamente isto começou devido a, desde que nasci, que a minha mãe é a Dona Helena. Ela é influencer de maternidade, metia todos os posts possíveis, desde o momento em que eu nasci até ao momento em que, agora mais tarde, que deixou de acontecer, que levou, pronto, infelizmente, eu fazer estas marcas. Digamos que a minha mãe sempre teve facilidade em ganhar likes e, pronto, e fama, que eu diria, se calhar, que era uma coisa que ela gostasse mais do que o próprio filho. E por volta dos meus 8 anos... Mas os conteúdos estavam todos à volta de maternidade, como disse? De sua maternidade, sim. E de si, em particular? E sim, da vida que ela mostrava, tinha comigo. Portanto, eu ia posts, brincar... aquelas suas Sim, publicações? eu ia brincar, antes de eu ir brincar, post. Eu comia um gelado, antes de comer um gelado, post. Ou seja, a minha vida era tudo menos privada. Tudo era registado, tudo era publicado. Tu viveu com essa, ou melhor, essa consciência provavelmente só adquiriu agora. Agora, Sim. ou melhor, quando Sim. teve entendimento para isso. Exato. Até lá fez sempre parte do seu universo. Sim, foi a minha rotina, era a minha rotina. Mas eu sempre lhe transmiti que não me sentia à vontade, para eu ser um rapaz assim, um tanto extrovertido, eu não estou à vontade, não gostar de fotografias, não gostar de câmaras, não gostar de sorrir para estranhos. E foi algo que a minha mãe nunca aceitou, sempre me chamava ingrato, porque a partir dos meus 8 anos, creio eu... Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quando é que começou a manifestar, objetivamente, junto da sua mãe, que não estava confortável com o facto de estar permanentemente a ser fotografado ou filmado? Ou... Certo. Então foi mais ou menos por volta dos meus 8 anos, creio eu, que a minha mãe começou a crescer muito nas redes sociais. E com isso levou a várias parcerias. Ela começou a ganhar coisas, tanto para mim como roupas, sapatos, a fazer anúncios. E o que é que fez? Eu acho que cegou um pouco a minha mãe para mim. Ou seja, tudo o que era só redes sociais. Eu parecia que eu era uma marioneta nas mãos dela. Ela usava-me como meio de atingir um fim. E com isso, nessa altura, eu transmitia-lhe: oh mãe, eu não gosto muito disso, dá para não fazer essas coisas. E o que ela me chamava era ingrato, porque eu não conseguia agradecer o facto de ter as coisas materiais, que se calhar o importante que era o amor dela não me dava, mas coisas materiais era o que ela me dava e eu devia estar contente com isso. Coisa que não acontece. É filho único, não tem irmãos? Sou filho único, não tenho irmãos nenhuns. E o seu pai, no meio de tudo este... Pronto. O meu pai emigrou quando eu tinha 3 anos e nunca mais contactou a nossa família. Não tem referências paternais? Sim, só sou a minha mãe. Na sua vida? Sim. Falou-me desta marca que é evidente no seu rosto. Sim. Qual é a origem dela? Pronto, é um assunto um bocado sensível, porque foi um evento muito traumático na minha vida. Mas foi quando eu fiz os meus 10 anos, estava num ponto de saturação tal e a minha mãe não transmitia aquela confiança e a pôr-me à vontade para parar. E uma criança que é criança não consegue pensar em todas as consequências das suas ações. E quando a nossa empregada lá de casa estava a passar a ferro e eu achei porventura, vou tentar estragar o único instrumento que ela tem e peguei no ferro de engomar e encostei-o na cara, assim, de certeza que acabavam as fotos. E foi o que aconteceu. E isso deixou-lhe uma marca irreversível na sua vida. Exato, não foi só os traumas psicológicos. Tinha que idade quando... Isso é uma chamada de atenção. Sim. Tinha 10 anos.
10 anos, exatamente. A queimadura foi profunda, Sim. para se manter até hoje. Sim. Assim, evidente no seu Sim. rosto. Como é que a sua mãe reagiu a esta chamada de atenção? Sim, É claro. disso que se Eu acho que foi a partir Não alterou o comportamento? foi aí que acabaram as fotos, porque eu acho que foi aí o primeiro momento em que ela caiu em si e foi finalmente a vez em que ela disse: ok, estou a fazer mal ao meu filho, vou parar com isto. Ela ainda tem as redes sociais, mas já não é nada meu, já não publica coisas minhas. Mas eu acho que foi aí que lhe bateu. Então, mas isso, entretanto, passaram-se muitos anos. Sim, já passaram 12 anos. Mas houve aqui uma revolta recente que Sim, fez sim. Porque aqui. eu ainda não fiz as pazes com isso. E, portanto, estava à espera da... Quer dizer, não estava à espera da maioridade, porque já tem, recordo-me, tem 22 anos. 22 anos, portanto, Sim. já é maior há Sim, 4 anos. E já não vivo com a minha mãe. Sim. E, de repente, sentiu que estava na altura, de alguma forma, de responsabilizar de forma Sim. jurídica Sim. a sua mãe. Sim. Vocês nunca tiveram, enfim, uma conversa? Ficou claro para a sua mãe que, de facto, isto teve em si um efeito muito negativo na sua construção enquanto pessoa? Eu acho que para a minha mãe só teve efeito negativo assim que me viu com esta marca na cara, porque eu acho que ela não tem noção ainda dos traumas que ela me fez passar e na negligência que ela teve perante os meus traumas psicológicos. Ela não se sente responsável por isso? Eu acho que não. Ela já disse desculpa, mas eu sinto que é só para me tentar ganhar, porque eu vejo que ela está... Viu que fez mal aqui, mas eu sinto que ela não está a dizer a verdade e não está mesmo ali a saber que fez mal, porque ela ainda acredita que o que fez tudo as publicações foi para o meu bem e o orgulho dela, mas eu não vejo isso. Isto tinha muito a ver com as questões materiais, que Sim, naturalmente exato, ela exato. teve acesso a alguns produtos, Exato. o facto de ter muitos seguidores Sim. e de... Sim. Isto também provavelmente proporcionou-lhe a si acesso a uma série de Sim. artigos e artefactos que numa situação normal Sim, mas lá está, era dificilmente material. teria. Mas era apenas É de material. material. Para si faltava-lhe tudo o resto. Sim. Ou o resto, Ou o resto, mais o importante, mais essencial, exatamente. seria o afeto. Sente que de alguma maneira não recebeu da sua mãe o amor que deveria ter De alguma forma, não. recebido? Não. Já lhe disse isto, literalmente? Já. Por isso é que eu já não vivo com ela. Estou a viver agora neste momento com um colega em Lisboa, trabalho num bar para pagar as minhas despesas e pronto, é por causa também disso que eu trouxe a tribunal, também para falar um bocado disso. Já nos vai dizer exatamente o pedido que vai fazer a este tribunal. Muito obrigado, João, pelos seus esclarecimentos. Já voltamos a falar. Helena, bem-vinda. Obrigada. Eu imagino que para si não seja fácil ouvir aquilo que todos nós ouvimos agora. Ouvir um filho acusar a mãe, Não é nada objetivamente, fácil. de que foi pouco amado, de alguma maneira. Mais do que isso, que tenha marcado este desamor no rosto de forma irreversível. E Eu acho que ele interpretou a forma dele dar amor de forma errada. então, explique-nos lá. Porquê? Porque ele usava as marcas que era patrocinado, foi sempre um miúdo que teve tudo. Ou seja, eu quis lhe dar um futuro melhor. Foi um ato de amor. Nunca foi minha intenção magoá-lo ou causar-lhe danos físicos ou psicológicos. Mas a sua perspectiva é um ato de amor Foi que um ato de amor. manifesta-se nos artigos que vai recebendo? Sim, porque ele sempre teve tudo. Qual é a mãe que não quer que o filho tenha tudo, não é? Mas o tudo para si, lá está, é aqui uma componente muito material. Mas eu das também lhe coisas. dei amor, eu amo o meu filho. Sim, certo. Pronto, e Naturalmente. sempre lhe dei amor. Vamos lá recuar aqui um bocadinho no tempo para percebermos esta dinâmica das suas páginas e das suas publicações. Portanto, começou num blog, segundo sei, as redes sociais ainda não tinham a dimensão que têm hoje. Sim. E já neste blog o que fazia era, os conteúdos eram muito à volta da maternidade. Portanto, a partir do momento em que o João nasceu, Sim, eu comecei logo porque ele era a registar os momentos, Exatamente. e a partilhá-los. Sim, não é? porque ele era um miúdo, era e é, um miúdo muito bonito, mesmo lindo. E todas as pessoas, quando eu saía com ele à rua, diziam: ai, que menino tão bonito, fofinho, pronto. E eu também achava, as mães acham sempre os filhos bonitos, mas ele era mesmo muito bonito e continua a ser. E então eu achei que seria bom para o futuro dele. Isto foi tudo a pensar no futuro dele. Porque eu, ao publicar um post, quanto mais likes tivesse, mais monetariamente iria-me ajudar, porque eu criei sozinha. Certo. Mas, naturalmente. Então vamos lá, aqui uma perspectiva mais material de todo este caso. Portanto, diz-nos que, tendo em conta até o número de seguidores que foi tendo ao longo da vossa vida, aqui no caso em comum,
houve aqui uma receita significativa. Sim, sim. Quando nos diz que isto era a perspectivar o futuro do seu filho, posso acreditar que há uma conta aberta em nome dele para ele usufruir ou, entretanto, o dinheiro já foi? Não, foi mais nas marcas que ele usou, nas roupas, no calçado, que ele usou, que foi, não pagou, não é? Porque era tudo patrocínios. Dinheiro deu para nós vivermos mais ou menos bem, confortavelmente, porque, como lhe disse, eu estava sozinha com ele. Ou seja, não é fácil para uma mãe criar um filho sozinha. Mas a Helena também beneficiou imenso. Sim, eu usufruí, claro, mas como mãe, e estava com ele, também tinha que usufruir, não é? Até que pudéssemos ter uma vida um bocadinho mais confortável. Quando é que começou a sentir algum desconforto por parte do seu filho relativamente ao facto de ser o objeto das suas publicações? Quando eu fazia uma publicação, ele foi sempre muito tímido. E eu sentia que ele ficava tímido, mas ele sorria para as fotos e isso fazia-me crer que ele não estava de todo desconfortável, porque sorria. Entendo. Certo. Bom, enfim, eu confesso-lhe que tropecei aí no facto de ouvir uma mãe a detectar que o filho revelava ali alguma timidez e isso não ter sido logo, imediatamente, razão para interromper essa atividade e não expor o seu filho tímido e ouvi-la dizer que, mas ele ainda assim sorria para as fotos. Não, muito revelador da forma como geriu emocionalmente. Pois, ele era uma criança, relação. Não é? Mas a mãe não, era uma adulta. Eu sei, mas pronto, mas eu, como lhe disse e continuo a frisar, foi tudo a pensar no bem-estar dele. Eu nunca quis o mal do meu filho. Bom, avançamos aqui um bocadinho no tempo, porque estas publicações duraram aproximadamente 10 anos. Sim, sim. Uma década. Sim. De, enfim, evidente sofrimento por parte do seu filho. E, efetivamente, não foi, pelo menos, percepcionado por si este sofrimento até ao dia em que ele efetivamente arranja esta forma de manifestar o seu desagrado automutilando-se. Foi isso que aconteceu. E para chamar a atenção, queimar-se com o ferro quente. Mas eu não encarei isso pelas razões de ter sido exposto. Então como é que encarei? Eu acho que foi um ato isolado. Porquê? Porque ele era um miúdo que podia estar a sofrer qualquer tipo, como ele era muito bonito, era invejado na escola, certo. E podia ter a ver com coisas escolares e nada, não há provas. Esta chamada de atenção, na sua Sim, eu acho opinião, que foi um ato pode isolado. ter sido uma coisa paralela exatamente. ao facto de não estar feliz com as publicações que a mãe fazia. Pronto, eu nunca levei para esse lado. Mas agora não tem outro caminho, porque o seu filho já tem 22 anos, tem outro entendimento, e ele já deixou bem claro, acho que está claro para todos, que nunca conviveu bem com o facto de ser ele, como disse, o objeto das suas publicações. Ouça, mas aí, quando esse episódio aconteceu, é claro que eu sofri muito, eu chorei muito e talvez tivesse tido um bocadinho de percepção, um bocadinho de que também teria sido disso. E nunca mais postei nada, nunca mais, respeitei sempre. Mas não acho que esse ato que ele fez tenha só a ver com isso, entende? Nunca levei isso nesse sentido. Acho que tem a ver também, pronto, com o facto da escola e dele ser muito bonito, era muito invejado. Mas é claro que eu, a partir daí, nunca mais postei nada. Aliás, eu sofri muito. Ao ver o meu filho assim nessa situação foi muito difícil para mim, muito. Certo. Ao ver e ainda vê. E ainda vejo, porque as marcas estão lá, não estão visíveis, mas estão lá. Está lá. E mesmo que não fosse evidente, pelas palavras do seu filho, imagino que para uma mãe não seja nada. É muito difícil. Agradável de ouvir. Sim, sim. Bom. Muito bem. João, chegamos ao momento em que nos vai dizer o que pede este tribunal. Vamos lá. Eu estou a exigir a casa da minha falecida avó, que faleceu há 2 anos, e a minha mãe neste momento está utilizada como alojamento local e para os eventos dela, lá dos influencers, coisa que eu não sou a favor. E sendo uma casa de família e sendo a minha avó a única pessoa que era capaz de gostar de mim pela pessoa que eu sou, não a pessoa que eu transmiti nas redes sociais. A sua relação era boa? Tinha uma boa relação com a sua avó? Sim, que até eu cheguei a viver umas temporadas lá por causa da minha relação com a mãe. Cheguei a viver umas temporadas com a minha avó e eu acho que ela conseguiu construir aquela que a minha mãe nunca conseguiu. E então eu queria exigir a casa dela para meu bem, que eu também não tenho casa própria, e também queria pedir que ela eliminasse todas as fotos para eu fazer paz com estes traumas que eu tenho, que ela tirasse todas as fotos que fosse o meu respeito. E... As fotos do passado. Sim, exatamente. Todos os posts que ela fez sobre mim. Né? Sim, eu queria que ela eliminasse todas. E um pedido de desculpas público, de forma a ela reconhecer que ela optou pelo dinheiro em vez de mim.
João tem 22 anos e afirma ter vivido uma infância difícil. Helena, a mãe, é influenciadora digital e durante muitos anos usou a imagem do filho para fazer conteúdos para as redes sociais, o que sempre lhe trouxe grande desconforto. João afirma que nunca deu consentimento para aparecer nas publicações da mãe e que a exposição resultou em situações de constrangimento, sobretudo na escola, onde foi alvo de vários comentários negativos por parte dos colegas. Tinha 10 anos, quando passou por um episódio grave que associa à pressão provocada por esta exposição constante a que a mãe o sujeitava e deixou marcas para a vida. Helena nega as acusações. Afirma que o filho nunca se recusou a aparecer nas publicações e rejeita que o episódio traumático tenha sido causado, pelo menos exclusivamente, pelo mediatismo digital. Mas João alega que o facto da mãe o ter exposto nas redes sociais, quando era apenas uma criança, gerou danos psicológicos e físicos, com um impacto profundo e vitalício. Vem por isso a esta sala de audiências pedir uma compensação por tudo o que tem passado, exigindo assim a atribuição da casa que pertencia à avó materna, a eliminação de todas as publicações onde aparece e um pedido público de desculpas. Façam o favor de se sentar. Declaro aberta a audiência. Em tribunal encontram-se João Chaves e sua mãe Helena Chaves. Senhor João Chaves, o senhor recorda-se desde sempre de o incomodar o facto de a sua mãe publicar, até aos seus 10 anos de idade, muitas imagens, fotografias, vídeos, filmagens de quando era pequenino. Desde sempre isso o incomodou ou houve ali uma altura em que isso tenha sido mais marcante? Não, acho que como todos nós não nos lembramos de tudo, mas tudo o que ela me contou e tudo o que sei, tudo o que já vi, tudo tem sido retratado desde o momento em que nasci. Mas eu diria que tinha sido por volta dos meus 6 anos até aos 10, que foi quando fiz esta parvoíce, que me mais marcou, devido ao bullying que eu sofria dos outros miúdos e que me chamavam pelos hashtags que a minha mãe metia nas publicações. Ou... Hashtags. Hashtags são as etiquetas, não é assim? Sim, exatamente. É uma palavra, um conjunto de palavras, embora sem espaços, Sim. Precedidas daquele símbolo conhecido como cardinal ou cerquilha, não é verdade? E, portanto, normalmente a sua mãe que hashtags é que utilizava, que etiquetas é que utilizava? Eu lembro-me de uma que mais me marcou, que foi Baby Fashion Boy, que eu acho que... Baby Fashion Boy. Sim. Sim. Foi um hashtag que a minha mãe chegou a utilizar numa publicação e foi motivo de piada durante algum tempo. Até deu saber que ia para a escola e ia ser chamado isso. Pronto. E foi durante esse período que eu acho que foi o mais marcante e foi aquilo... E chamavam-lhe, tratavam-no assim, sim, dessa sim, maneira na escola? Ou era por menino das redes sociais, ou menino das parcerias que a minha mãe fazia. Exatamente. A sua mãe fazia-o por interesse pessoal, fazia-o por orgulho no filho que tinha. O que é que a motivava? Ela gostava muito de ser vista e gostava muito dos likes e daquilo que diziam para ela, não necessariamente para mim, porque fazia o post, a partir do momento em que o post estava feito, o filho ia. Não é que ela não me desse atenção, mas a atenção era só para aquele momento. A partir daí o filho já não tinha a valia que era. Portanto, a partir do momento em que ela tinha o post, tinha os likes, tinha os comentários, tinha o reconhecimento que ela gostava de ter, o filho
era um acréscimo. O filho é que era o acréscimo, não era o dinheiro. O senhor tinha uma relação muito próxima com a sua avó, Sim. que já não está entre nós. Nunca chegou a desabafar com a sua avó e dizer que o incomodava esse facto da sua mãe publicar constantemente fotografias, imagens, filmagens, vídeos? Sim. Eu comentava às vezes com a minha avó a dizer que não gostava, mas como era já uma rotina para a minha mãe e a minha avó morava no interior de Lisboa e nós fomos do Porto, não havia muito aquela conexão da avó para a mãe de lhe dar nas orelhas, digamos assim. Então, mesmo que eu desabafasse com a minha mãe, não ia acontecer. Com a sua avó? Com a minha avó. E com a sua mãe, não... Desabafava também. Nunca... Também chegou a... Mas era mais inútil ainda. Pequenito ainda... Sim. Antes dos 10 anos chegou a dizer que à sua mãe que não lhe agradava? Sim, exato. Exato. E como pode ver, para cometer uma barbaridade destas, não fui ouvido. Pois... Eu, de alguma forma, sou Dona Helena Chaves, até fico surpreendido ao ver que o seu filho se recorda ali com talvez 8, 9 anos, 10, de lhe dizer que o incomodava um pouco a circunstância da senhora fazer estas publicações. A senhora confirma que ele efetivamente exprimiu, verbalizou? Sim, Sr. Dr. Juiz, ele dizia às vezes: mãe, eu não quero fotografias, mas ele sorria para as fotografias. E isso levava-me um pouco a crer que não era de todo desconfortável, porque senão ele não sorria, não é? Não sei. Penso eu. Já devia imaginar que aquelas fotografias iam para as redes sociais, não é? Penso eu. Sim. Sorria, pois é natural, se calhar, como todas as crianças, gosta de agradar a mãe, não é? Claro. Sim, mas ele era muito tímido, pronto. E eu também achava que era timidez, que não era tanto não querer. Era mais a timidez dele. E com 8 anos ele também... Mesmo que fosse timidez, não é? Mas eu fiz tudo por amor, Sr. Dr. Juiz. Foi? Tudo por amor. Foi isso que a motivou? Foi, o amor. O amor e que ele tivesse uma vida confortável. Porque eu criei meu filho sozinha, o meu marido esteve sempre imigrado, e aquele tipo de parcerias que eu fazia dava-lhe a ele também roupas, calçados. Ele, portanto, recolhia algumas vantagens, Exatamente. Não é verdade? Sim. Pelo facto da senhora fazer estas... Sim, ele sempre publicações. Sim, ele sempre teve tudo, roupas, calçado, eram as parcerias e as roupas eram dadas. Sim. E então ele sempre teve quase tudo que o miúdo, penso eu, gostaria de ter, uma vida confortável, e eu pensei no futuro Mas dele. mesmo relativamente a essa questão das roupas, há uma altura, e isso varia muito de criança para criança, em que as crianças fazem questão de ser elas próprias a escolher a roupa. É claro que, se estivermos a falar de um menino ou de uma menina de 3 anos, é natural que a mãe e o pai façam prevalecer a sua posição, não é? Não podem permitir, ou não devem, creio eu, permitir que seja uma criança de 3 anos a escolher a roupa que querem vestir, até porque pode não ser adequada à estação do ano. Exato. Mas depois há ali uma altura em que, infelizmente para os pais, as crianças já escolhem a roupa que vestem, não é? Mas o meu filho aceitou sempre a roupa que ele vestia, não era aí que estava o caso, ele até gostava das roupas e sorria, e olhava para as roupas e sorria. Ele nunca quis escolher as roupas. Pois, mas se ele manifestava expressamente que não se sentia bem com estas publicações nas redes sociais, para que insistir? Para que a senhora insistir só para ele ter mais umas sapatilhas, não, mais umas calças? Era para o futuro dele, porque economicamente... Não, por acaso, quer dizer, roupas é uma coisa que numa criança não tem muito futuro. Não, o valor monetário. Rapidamente deixam de servir. Mas chegava a receber dinheiro, a senhora? Sim, porque quantos mais likes tivesse, mais recebia, ou seja... Mas dinheiro mesmo? Sim, parcerias e dinheiro, sim.
Porque E esse dinheiro revertia todo a favor dos estudos dele. do João. Sim, para os estudos, porque como lhe disse e frisei, eu criei-o sozinha. E não é fácil criar um filho sozinho sem pai. Não, é sempre dispendioso, Exatamente. não é? Pronto. E É eram, sempre- portanto, as redes sociais davam-me uma condição económica que eu poderia proporcionar uma vida melhor. Foi só isso que eu quis, mais nada. Que alternativas é que haveria para a senhora obter essas quantias? Ouça, eu poderia ter menores quantias, não é? E ele não teria uma Não, vida. ou iguais. As A alternativas. senhora podia arranjar um segundo emprego, mas depois tinha que deixar o seu filho em alguma parte, Mas em eu não- algum sítio, não é? Mas eu também não tinha onde o deixar, não é? Não podia deixar sozinho. Exatamente. Pronto, e as redes sociais davam-me essa vantagem. Exatamente. Eu fazia as coisas no telemóvel ou no computador e não precisava de estar a deixá-lo em lado nenhum porque aquilo andava sempre comigo. Ou seja, era a minha ferramenta de trabalho. Pois. O João que idade tem? 22. 22. Em que medida é que agora vai atribuir aquilo que se passa na sua vida de adulto a determinadas opções que a sua mãe fez? Imagino. Porque é que vai responsabilizar a sua mãe por opções que ela fez, de morar em Lisboa? Moravam no Porto, não é? Sim. Moravam no Porto. Morar no Porto e não morar em Lisboa, onde estava a sua avó. Porque é que responsabiliza a sua mãe? Eu estou neste momento a estudar Psicologia. Sim. E eu usei meio que aquilo que me aconteceu como força para estudar isso e perceber o que é que realmente me está a passar em mim. E eu percebendo isso, eu consigo responsabilizar a minha mãe por isso. Porque os traços da personalidade e a baixa autoestima que eu tenho devido a isto e a tudo aquilo que aconteceu é um ambiente em que eu estava inserido. Bom, mas o senhor resolveu frequentar, e bem, Sim. um curso universitário, Sim. um curso de licenciatura Sim. em Psicologia, mas com que objetivo? Com a finalidade de depois encontrar uma saída profissional, Claro. exercer uma atividade laboral nessa área, Sim. ou como enriquecimento pessoal para eventualmente superar algumas dificuldades pessoais que tivesse? Eu diria que são as duas, Martim. As duas coisas? Sim, porque eu vejo-me, porque eu durante a minha vida, até desde que aconteceu este acontecimento até agora, eu tenho tido sempre consultas com o psicólogo, em que falo, que foi se calhar foi mais concentrado uns anos após o acidente, em que eu mesmo disse que se não tivesse sido usado daquela forma, jamais tinha acontecido aquilo que aconteceu. Eu acho que ninguém vai frequentar, por exemplo, um curso de arquitetura porque tenciona um dia construir uma casa, não é? Não. Quer dizer, isso francamente a mim custa-me um bocadinho a compreender que o senhor tenha escolhido o curso de licenciatura em Psicologia para conhecer-se Não, a si próprio melhor. Não, mas eu próprio tive consultas com psicólogo e eu vi com bem ele isso é me outra fez. coisa, isso Era o acho que eu estava a muito dizer, bem, que eu tive isso consultas com psicólogo para ele me acho ajudar muito bem. também eu falar daquilo que aconteceu. E eu, de facto, meio que tenho aquela admiração por essas pessoas de me ajudarem a mim. É o que eu quero fazer. Também a vir aqui e ter escolhido a licenciatura também de uma Compreendo. forma de ajudar outras pessoas com o mesmo problema que eu. Muito bem. Sim, foi o mesmo eu estilo. declaro interrompida a audiência. Está interrompida a audiência. Importa então recordar, não sei se há pouco ficou suficientemente explícito, os pedidos que o João aqui traz. É uma compensação por danos morais, portanto uma indemnização que espera naturalmente que este tribunal atribua o valor, admitindo que a sentença lhe seja favorável, que entender que é justo, naturalmente. A tal casa, pertencente à sua avó, e ainda um pedido de desculpas público por parte da mãe. Rafael, vou começar por si. Como é que se posiciona perante este
delicado caso. Este caso remete-nos para muitos outros casos de influenciadores que começam por partilhar a vida dos filhos. Sim. E eu revejo aqui muitos traços que devem ser semelhantes, apesar de depois o que passa para cá não é igual. Parece-me que tudo começa com muita naturalidade, muita vontade de partilhar a vida do filho e com o passar do tempo vão-se comprometendo com marcas, vão-se comprometendo... Transforma-se num negócio. Transforma-se num negócio e acaba por ser difícil sair desse enredo e as coisas deixam de ser tão naturais, são mais forçadas. Sim. Temos que cumprir horários para publicações, para partilhar coisas, temos que promover marcas que se calhar não gostamos ou não nos associamos tão bem, mas para continuarmos a ter um rendimento temos os influenciadores, acredito que tenham que se sujeitar a algumas coisas e acho que arrastou o filho para aqui. Não digo que foi de forma dolosa ou que não foi por querer dar-lhe uma vida melhor, mas arrastou e, na minha opinião, pecou por não ter sabido ler os sinais que ele lhe foi dando e ter que chegar ao cúmulo de queimar a própria cara para perceber que alguma coisa não está a correr bem. Não sei se foi deliberado, se foi porque por necessidade, entendo também que criou o filho sozinha e que isso é uma responsabilidade enorme e tem todo o crédito por isso, mas o seu filho dá a entender que sempre mostrou que não gostava dessa exposição e que precisava de outras coisas. Se calhar ele não valorizava ter roupa de marca ou ter brinquedos de marca e preferia ter tido a mãe mais perto, numas condições mais humildes, do que ter passado por isto tudo. Por isso eu entendo aqui a posição do João. Não entendo muito bem aqui a relação com a pretensão da casa. Mas nem eu entendo. Não entendo a relação, mas percebo que ele tinha ligação com a avó e por isso queira ter a casa, mas não sei se legalmente será ou não possível. De qualquer modo, relativamente à primeira parte do pedido, que é esta compensação, indemnização por danos morais, não acha totalmente descabido? Não acho totalmente descabido, de cá um bocadinho extemporâneo, já passou tanto tempo e ele já teve 4 anos de maioridade para trazer, mas também não acredito que haja um tempo limite para se trazer isso à baila. E sobretudo tendo em conta que foi aqui assumido por parte do João que ele vai para este curso de Psicologia, onde está de resto a tirar uma licenciatura e entra nesta aventura quase como uma espécie de catarse, se quiser, para melhor compreender aquilo que aconteceu com a sua vida. Isto para dizer que nunca é tarde para nos consciencializarmos de algo e, portanto, ainda que eu perceba que efetivamente tenham passado tantos anos, sobretudo desde este infeliz incidente que o marcou, enfim, para a vida, mas de facto, enfim, consigo compreender, mas não me parece assim tão estranho que com 22 anos seja tarde para tomar esta atitude. Pode parecer tarde porque passaram 12 anos, mas não há propriamente um tempo para nos insurgirmos. Acho que a mente tem uma oportunidade, teria tido a oportunidade de não chegar a esta situação de vir com o filho a tribunal. E eu fiz para isso, mas ele não me deixou. Ainda tem as fotos publicadas, a casa se calhar era um rendimento que podia passar para o seu filho ou deixá-lo liderar. Mas a casa vai ser dele, ele é meu herdeiro. Porquê é que tem que ser agora pontualmente? Mas eu entendo que já ter o seu filho criado, já ter a sua vida estabilizada, se calhar... Pronto, essa parte será uma discussão onde eu não quero entrar porque... A casa é a minha única fonte de rendimento. Portanto, eu não vou dedicar já um não bem... trabalha, mas ainda é influenciadora, não é? Então, mas ainda tem esse negócio das redes sociais, não. Eu agora apenas publico frases motivadoras. Bom, certo. Portanto, eu utilizo a casa, se me permite, utilizo a casa para alojamento local e então é a minha única fonte de rendimento. Ora, o meu filho, se vai ser meu herdeiro, a casa vai ser dele. Porquê é que ele vai estar a usar a casa para este sentido? Eu acho que como é que explica o facto de, depois de tudo isto, acho que não suscita qualquer espécie de dúvida relativamente ao sofrimento que estas suas opções no passado provocaram no seu filho, como é que ainda tem as fotografias que para ele são penosas e elas ainda estão disponíveis nos seus diferentes fóruns? Eu sei que foram penosas, mas faz parte de uma história. Eu não vou de todo apagar uma história que eu tive com ele. Mas é uma história que para o seu filho é penoso, como se percebeu. Mas ele não os apagou? Mas ele agora já tem esta idade e já está, apesar de ter a marca que pronto, é horrível, mas eu acho que não tenho que apagar toda uma história que eu tenho com o meu filho. É a nossa história, eu acho que... Certo, mas não está numa gaveta da vossa casa, está disponível para qualquer pessoa
certo, mas eu acho que ele agora também, no fim de ter estudado psicologia e ter sido acompanhado por psicólogo, já poderia entender que isso é só uma história e que já não o afeta. Ou seja, eu acho que ele já conseguiu arrumar um pouco isso. E isso vai eventualmente ir assistir algumas aulas com o seu filho de psicologia para melhor entender. Tem importância suficiente para o seu filho para trazer o caso a tribunal. Eu acho que é uma mãe que continua a não conseguir ouvir o filho, mesmo chegando a este ambiente. Pouco mudou. Não, mas eu ouço, eu pedi-lhe desculpa. Mas as desculpas estão nos atos, não estão nas palavras. Se para o seu filho isso é traumatizante. Mas eu tentei-me aproximar dele, há sempre uma frieza entre mim e ele não me deixa aproximar. Ele quer que eu peça desculpas publicamente. Ouça, então se ele não gosta de se expor, eu vou pedir desculpas publicamente. Eu pedi-lhe a ele. Mas pode fazer de outras formas. Pode apagar as fotos neste momento, pode passar-lhe a casa. Acredito que consiga rendimentos de outra forma, mantendo as parcerias que tinha com outras marcas, pode conseguir de alguma forma arranjar um emprego. Eu posso eventualmente apagar as fotos, sim, posso ponderar isso. Mas a casa, eu acho que não faz sentido. A casa foi-me deixada a mim pela minha mãe, que faleceu há 2 anos, e eu estou a utilizá-la há 1 ano como fonte de rendimento. Ou seja, qual é o sentido... Se o seu filho traz isso para a mesa porque para ele tem algum sentido e se não sabe isso ainda, se calhar devia procurar saber porque é que é assim tão importante para ele. Mas se ele me dissesse que a casa era pelo valor sentimental, eu até ponderava, mas ele não, ele quer como, para se justificar, é uma paga de ele ter feito o que fiz, não é? Isso é que eu não acho bem. Agora, se ele pedisse a casa... Por acaso não foi exatamente isso que o seu filho disse, pelo menos aqui, em tribunal. Ele até foi mais longe e disse que recebeu da sua mãe, da avó dele, aquilo que a mãe não lhe dava. Sim, eu compreendo isso. Mas é assim, porque é que ele está a dizer que a casa é uma paga por tudo aquilo que eu lhe fiz passar? Ele podia-me dizer que a casa era pelo um valor sentimental que tinha pela avó e isso tinha outro peso para mim. Ou seja, ele ainda me está a massacrar mais, a tentar magoar mais. Eu acho que agora nós havíamos ficar bem e pronto, e ultrapassar o passado. Sim, isso seria o ideal. Não é nada agradável ver neste tribunal uma mãe e um filho, seja lá por que razão for. Rafael, imagino que... Só para concluir, acho que tem que comunicar, entender-se. Não faz sentido prolongar isto. Principalmente a mãe tem que demonstrar realmente que está interessada em manter a relação com o filho e recuperar os anos todos. Mas eu quero isso, é o que eu mais quero. Agora peço-lhe, por favor, estamos mesmo já a ficar apertados no tempo. Rafael, muito... Era basicamente isso, ou seja, manifeste com ações que está interessada em recuperar os anos todos que não deu ao seu filho e faça os possíveis. E pronto, está claro onde é que me vou posicionar. Respeitá-lo, sobretudo. Exatamente. A sensação que dá é que, efetivamente, isso, por ausência de comunicação, por outra razão qualquer, faltou. Pelo menos ainda não aconteceu. Obrigado, Rafael, pela sua opinião. Maria José. Boa tarde, João. Viva. Dona Helena, quando o seu filho fez isto, tentou perceber e levou a um técnico de saúde para que lhe explicassem, pelo menos assim, visto que ele estava na plena consciência de que ele tinha sido feito para a punir e acabou por se punir a ele próprio? Sim, eu depois, passado este episódio, eu levei a um psicólogo. E o psicólogo nunca me disse que teria sido mesmo da exposição que ele tinha feito. Disse-me sempre que podia ter sido um ato isolado. Tanto que tivesse sido algum bullying que ele sofresse na escola de outro sentido, as crianças são assim. Nunca me disse o psicólogo, nem a mim, que era exatamente por esse motivo. A senhora continua até hoje com a sua negação de que se portou sempre bem e que deu sempre o amor todo que o seu filho queria. Não, eu... Quando nós tentamos, ou pelo aquilo que já foi exposto aqui, percebemos que queria o seu bem monetário, expôs sempre o seu filho a todos estes episódios, sabendo que ele era contra, sabendo que o afetava psicologicamente, sabendo que sofria bullying na escola e, pelo que eu sei, nestes anos todos nunca se preocupou com isso. Não, eu preocupei-me tanto que eu agora quero... Agora, com o seu filho com 22 anos, ele começou assim, pelos vistos, aos 6 ou aos 7. Não acha que é um bocadinho tarde? Sim, mas por isso é que toda esta animosidade que o seu filho tem consigo e que não quer aceitar aquilo que a senhora tenta propor, vem de trás. Sim, é uma mágoa, é um recalco que ele lá tem muito grande que não consegue perdoá-la, não consegue ver em si o que ele gostaria de ter visto aqui há muitos anos e que a senhora nunca lhe proporcionava-lhe roupa, coisas materiais, mas o que era mais essencial para uma criança, que era o amor,
e a compreensão não foi feita. Mas a minha boa vontade... Mas, minha querida, a boa vontade não chega para tudo. E quando me diz que pediu muitas desculpas ao seu filho, as desculpas não se pedem, evitam-se. Certo. É uma frase tantas vezes que faz muito sentido, de facto. E aqui não é exceção. Não. Muito obrigado pela sua opinião, Maria José. Agora nós, Luísa, vamos lá. Estou aqui um bocadinho apreensiva, porque realmente sentimentos entre mãe e filho, é algo que é difícil, por vezes, de exprimir. Mas as redes sociais são isto mesmo. São uma exposição pública que, para uns, acaba por ser fonte de rendimento e, para os que são expostos, acaba por ser uma exposição pessoal. E acabou por afastar esta mãe e este filho. Este filho que tentou manifestar-se logo aos 10 anos e de uma forma tão plausível e tão evidente. E, pelos vistos, não foi suficiente para a mãe. E eu acho que temos todos que refletir sobre isto, porque nós hoje em dia vimos que as posições são desde que a pessoa é engravida até ao próprio parto e depois toda a sequência da criança, desde o primeiro dia de vida até eles um dia seguirem as pesadas que viram o pai ou a mãe fazer, ou dizerem que estão a ser vítimas de bullying e que não querem isto para as suas vidas. Portanto, acho que temos que respeitar aqui e dar-lhes o espaço que eles precisam. E, sobretudo, porque agora é um filho, mais tarde acaba por ser um neto e acabamos por perder tempos que não voltam atrás e que não conseguimos reproduzir novamente. Portanto, deixo aqui esta máxima para que se aproximem um do outro e que nem só os bens materiais são aqueles que interessam para a vida. E, pelos vistos, a casa tem um valor muito sentimental para o seu filho. Apesar de para si ser uma fonte de rendimento, acho que tem que procurar, se calhar, aqui outra fonte de rendimento e, pela primeira vez, ceder a algo que é tão, apesar de ser um bem material, que é tão importante para o seu filho. E fazer com que isto, se calhar, seja uma maneira de se aproximarem, porque os tempos depois não voltam, não há volta a dar. Passou aquele momento e o tempo não volta para trás. Portanto, acho que devem pensar seriamente no assunto e projetar a vida de uma outra forma. E apagar as fotografias será uma forma de lhe dizer que compreende a situação dele e que o irá fazer. Apesar de tudo o que está na internet, por mais que se apague, nunca vai desaparecer. Uma vez na internet, para sempre. Para sempre ficará. Mas pronto, é algo que ele quer muito e eu acho que lhe deve fazer essa vontade. E se puser lá um postzinho com uma frase significativa em que lhe vá, ainda por cima que está a fazer essas frases agora, e que lhe vá pedir desculpa, acho que sim, que faz todo o sentido e que o deve fazer. Muito bem. Luísa, muito obrigado pelas suas palavras. Joaquim, vamos lá. Eu acho que essa parte do apagar já devia ter tirado tudo para fazer punho no álbum, porque já que tem tanto amor àquelas fotografias que tem no blog, aliás, não tem amor às fotografias, eu acho que tem amor aos bens materiais que obtém dali e ao dinheiro, porque se tivesse amor ao seu filho já as tinha tirado, para uma pen, para um disco rígido. Isto é a minha opinião apenas, não sei o que é que o juiz vai decidir, mas acho que tem que haver assim um bocadinho de amor próprio ao seu filho, porque quando ele faz isto aos 10 anos e que me está a dizer que o psicólogo que lhe disse que nada tinha a ver é porque não lhe contou a história toda. Porque se realmente lhe conta a história toda, quando leva o seu filho ao psicólogo, com 10 anos, quando ele faz isto, de certeza que o psicólogo, de saber aquilo que vinha de trás e aquilo que estava a fazer, que ele ia logo ao sítio certo, que íamos logo e dizia-lhe para fazer aquilo que nós estamos agora a tentar dizer-lhe para fazer, já nessa altura dele com 10 anos.
porque o seu filho sofreu, podia andar muito bem vestido, mas ia para a escola a sofrer de bullying por causa daquilo que postava na internet. Só para ter mais uns likes, para ele andar com uma camisola de marca, para andar com os ténis de marca. Acha que isso, neste momento que estamos aqui a discutir isto, valeu-lhe de alguma coisa? Valia mais andar com umas calças rotas, Sim, mas uma não era... camisola rota. Desculpe. Deixe-me só dizer-lhe isto. Era preferível do que ele sofrer aquilo que ele sofreu até fazer isto, até chegar ao ponto de estar tão cheio, para lhe dizer, queimando a cara, o que estava a sofrer. Portanto, não é agora. A casa tem um valor sentimental para ele, mas não é por aí, se calhar um bocadinho do ego dele, querer levantar o ego dele e dizer, não, foi ali que eu fui feliz, com a minha avó, que era a pessoa que me compreendia, e querer ir lá para casa. Agora a senhora vir aqui, saber que ele, com 22 anos, que está farto de lhe pedir, que já mostrou essa intenção, de tirar as fotos, e a senhora ainda não as tirou. Que mãe é a senhora? Não, mas eu estou a ponderar tirar. Não, mas qual ponderar nisso? Não falo em ponderar. A senhora não é mãe. A senhora, hoje, não poderia chamar a senhora, não sei o que é que lhe de chamar, mas não é mãe. A senhora, se fosse uma mãe como deve ser, não ponderava nada. Já tinha tirado. Já tinha feito com que o seu filho tomasse outra atitude para consigo. Para com a sociedade. A senhora até mesmo para com a sociedade. A senhora não demonstra nada à sociedade. O que é que a senhora demonstra? É um trapo, a senhora. Não se faz isto a um filho. Então a senhora vem ponderar uma coisa dessa. Mas o senhor também não conhece o que é que se passou antes. Bom, não, mas certo, não me interessa antes. Mas é de acordo com é de acordo com isto aqui, com o que está. Eu estou a comentar aquilo que a senhora já disse aqui e aos meus colegas e aquilo que o seu filho sofreu. E digo, a senhora de certeza que mentiu ao psicólogo, porque vai com o seu filho. Não, isto foi por isto ou por aquilo. Porque a senhora não lhe contou a história toda. Porque se conta a história com o seu filho com 10 anos que faz uma coisa destas, o psicólogo de certeza que não dizia que era normal. Como a senhora disse aqui já, não é normal. Porventura o bullying que alegadamente terá sofrido na escola, o bullying, começava claro em casa, que sim. não é? Portanto, esta é a minha opinião e, muito sinceramente, muito bem, Joaquim, acho que tem que ponderar bem a sério. Ficou clara a sua opinião e, simultaneamente, triste. a sua revolta até perante esta situação. Não. Bom, muito obrigado uma vez mais, Joaquim. Diana, para concluir, estranho é que, de alguma maneira, fica aqui manifestamente esta incompreensão da mãe ao longo de todos os anos, que eu acho que ainda hoje se mantém. Era isso mesmo que eu ia dizer agora. Eu acho que precisamente a mãe ainda não percebeu a dimensão do problema que criou no João. Sinceramente, é aquilo que eu sinto. Nem hoje, não é? Sim, até aqui, até este momento, parece que há aqui alguma leveza nisto. Pois eu por acaso ia fazer isso amanhã. Olha, bem pensar. Como é que é possível não ter percebido tudo? Nem digo no momento aquilo queimou a cara, mas ao longo deste processo, não é? É porque, se bem se recordam na frase, ela reconhece que o filho sempre foi muito tímido, mas sorria nas fotografias. Mas ele sorria. Quando nós sabemos perfeitamente que podemos sorrir constrangidos, podemos sorrir, como se costuma dizer, com o nervoso miudinho, não é? Aquela expressão popular que se usa. E, portanto, em momento algum, ela teve a capacidade de interpretar o próprio filho, os comportamentos dele e o quanto, se calhar, essa situação que o expunha o deixava desconfortável, não é? Depois, claro, vai ser sempre triste ter uma mãe e um filho em tribunal, independentemente de quem traz o caso, mas mais triste ainda é esta realidade atual, infelizmente, que tantas vezes se percebe, que é como se a vida só existisse aquilo que se publica. E dizer aqui, eu não vou apagar as fotografias, porque isso para mim é apagar a história. Qual história? A história que colocou para as outras pessoas verem, porque o seu filho não partilha dessa história. Aqueles sorrisos falsos, não é? De constrangidos e todo o processo até aqui, foi a história que a mãe criou. Portanto, houve aqui quase uma apropriação da imagem e da vida do filho, que eu acho que é extremamente triste, não é? E tão triste, e para não me alongar, porque já foi tudo dito aqui, acho que é impossível ter outra opinião, não é? Que até este momento, volto a frisar isso, não tenha percebido a dimensão do problema e está preocupada com a casa, independentemente se a casa é a sua fonte de rendimento ou não, se as motivações dele são pelo carinho que tinha pela avó, ou se também quer usar a casa como uma fonte de rendimento, não interessa. Já prejudicou tanto até aqui que acho que estar a fazer essa luta do eu não vou dar a casa agora, porque um dia mais tarde vai ser dele. Quer dizer, tirou-lhe a infância e dê-lhe o futuro, por amor de Deus, é isto. Nem preciso dizer mais nada, que essa frase parece-me que fecha muito bem as vossas opiniões. 10 segundos, vamos lá.
Chegamos ao zero, já vamos então olhar para a balança. Acho que não vai surpreender ninguém. Vamos agora então perceber se, junto dos nossos cidadãos, as opiniões das pessoas que eu naturalmente conseguir ouvir vão um bocadinho na linha daquilo que ouvimos dos nossos jurados. Eu acho que a sua cara já diz tudo. Olha, João, eu sou mãe e acho que eu hoje consegui aprender o que aquela senhora não aprendeu em... Ele tem 22 anos. Eu, se calhar, hoje vou para casa perguntar aos meus filhos se eles querem que eu continue a publicar vídeos ou fotos deles. Eu hoje senti mágoa com esta história, com este desabafo. Mas provocou-lhe aí uma reflexão. Mesmo. Porque acho que nós temos que pensar nisso. Sim. Eu tenho que pensar se o meu filho ou a minha filha se sentem felizes com as minhas partilhas, porque as partilhas são minhas. Sim. Aquela senhora, quando disse que tem uma história, ela não tem história nenhuma. O que ela tem é uma vivência, é um ganhar dinheiro à custa da imagem do filho. Aquele miúdo foi preciso marcar a cara para a senhora ainda ir ao psicólogo perguntar o que é que estava a afetar a criança. Porque, apesar dos desabafos do filho, ela não conseguiu entender que ele não estava confortável. Eu lamento e acredito que provavelmente a senhora ainda vai pensar no assunto, mas só o facto de ela dizer eu vou ponderar... eu vou pensar se vou apagar as fotos, só isso diz tudo. Se ele tem direito ou não à casa da avó, não sei se tem. Ela é herdeira da avó, da mãe, mas moralmente eu acho que aquela senhora devia fazer alguma coisa de bom e agradável para com aquela criança, aquele miúdo, aquele filho. Muito obrigado pela sua opinião. Foi interessantíssimo perceber como... Doeu. Certo, mas provocou-lhe aqui uma reflexão e vi nas suas palavras e na sua evidente comoção que muitas vezes os espectadores que nos acompanham e que às vezes nos chegam estes ecos de dizer que os casos que aqui trazemos provocam efetivamente esta que eu vou fazer reflexão. A pergunta aos meus filhos. Agradeço-lhe por isso. Acho que o seu testemunho foi fundamental nesta tarde. Esta menina, olá. Boa tarde. Eu estou do lado do João, porque se fosse comigo gostava que me perguntassem, seja com que idade for, se eu gostava de aparecer, se eu queria tirar uma foto ou aparecer num vídeo, e acho que de todo. Aqui, neste caso, se estivesse ali daquele lado, a sua pecinha ia para a bandeja correspondente ao João, de 22 anos. Muito obrigado pela sua opinião. Finalmente, esta senhora, vamos lá. Olá. Ora, efetivamente, eu acho que as crianças, desde uma tenra idade, deviam ser ouvidas. O João, aos 6, 7 anos, já tinha indicado: mãe, eu não quero aparecer. Mas não seja pela timidez que manifestava. Exatamente. Certo. E ela deveria ter respeitado. Agora, o João solicitando que ela apague as fotos, tem outra forma de guardá-las. Pode guardá-las mesmo no computador, o que seja. Claro. Mas respeitar o filho. E se calhar, provavelmente, juntarem-se os dois e fazer uma aulas de psicologia conjuntas para resolver essa situação. Porque o que falta aqui é comunicação. Muito bem. Entre eles os dois. Entre mãe e filho, no caso. Entre mãe e filho, exatamente. Muito obrigado pela sua opinião. Obrigado aos três pelas vossas opiniões. Vamos lá espreitar o gráfico para conhecermos o posicionamento oficial de cada um dos nossos 5 magníficos de hoje. Aqui está a balança. O verdito é este. Todos os jurados, evidentemente, se posicionam na bandeja correspondente ao João. É este o posicionamento oficial do nosso júri residente. Vamos ouvir a sentença quando voltarmos do intervalo, que será curto, como sempre. Volte connosco. Até já. Cá estamos então de volta. Desde pequeno, João foi confrontado com o facto da mãe, Helena, ser influenciadora digital e utilizar a imagem do filho na criação de conteúdos para redes sociais. A partir dos 8 anos, começou a aparecer regularmente em publicações patrocinadas, associadas a marcas de roupa, brinquedos, calçado e outros produtos dirigidos ao público infantil. João afirma que essa exposição ocorreu sem consentimento informado e provocou constrangimentos, sobretudo em ambiente escolar, bem como lhe gerou efeitos negativos na saúde mental. Aos 10 anos, João, alegadamente motivado pela pressão associada à exposição constante e à construção de uma imagem pública,
agiu de forma a garantir que não voltava a ser fotografado pela mãe. Agora, com 22 anos, João avançou com uma ação judicial contra a própria mãe. No entanto, Helena contesta as alegações do filho e afirma que as publicações foram feitas com carinho e sem intenção de o prejudicar. Defende que João nunca recusou expressamente participar nos conteúdos e que o episódio traumático não pode ser associado de forma direta à exposição mediática, preferindo possíveis fatores externos, tais como problemas escolares. João vem agora a esta sala de audiências, onde pretende ser compensado por todo o sofrimento que tem passado, física e psicologicamente. Pede, por isso, uma compensação por danos morais, a entrega da casa que pertencia à avó materna, atualmente usada por Helena como alojamento local, como ouvimos, e exige a eliminação de todas as publicações onde aparece, bem como um pedido público de desculpas. Será que vai conseguir tudo aquilo que pede? Vamos ouvir a sentença. Façam o favor de sentar. Declaro reaberta a audiência. Nos termos do artigo 1878 do Código Civil, os pais devem exercer as responsabilidades parentais no interesse dos filhos, cabendo-lhes promover o seu bem-estar físico e emocional. A participação de João em campanhas publicitárias, redes sociais ou outras atividades públicas é uma questão de particular importância e relacionada com o direito à imagem da criança. O padrão de exposição pública constante de João, com finalidades económicas para a família contra a vontade expressa da criança, causou-lhe humilhações. Nos termos do artigo 26 da Constituição, todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, ao bom nome, à imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar. O artigo 79 do Código Civil protege expressamente a imagem das pessoas, sendo que no caso das crianças a proteção é reforçada pela Convenção sobre os Direitos da Criança e pelo regime geral do processo tutelar civil. A responsabilidade civil extracontratual prevista no artigo 483 do Código Civil estabelece como requisitos os seguintes: facto ilícito, culposo, dano e nexo de causalidade entre o facto e o dano. Neste caso, verifica-se a prática de ato ilícito e culposo por parte de Helena. Todavia, João não pode exigir como compensação a atribuição da casa de família deixada pela avó, atualmente explorada pela mãe como alojamento local. O artigo 566 dispõe que a indemnização é fixada em dinheiro, sempre que a reconstituição natural não seja possível, pelo que apenas é viável uma indemnização no montante de 1.500 euros. Pelo exposto e com os fundamentos legais mencionados, condeno Helena Chaves a pagar o montante de 1.500 euros a João Chaves. Declaro encerrada a audiência. João sabe, então, que terá direito a uma indemnização de 1.500 euros pelos danos psicológicos e emocionais que sofreu. No entanto, os pedidos relativos à casa da avó e às desculpas públicas foram recusados pelo Tribunal por não terem base legal. Expor uma criança publicamente, mesmo com boas intenções, pode ter consequências profundas e devastadoras. O dever dos pais não é tornar os filhos parte de um projeto pessoal, mas protegê-los, ouvi-los e respeitá-los. Cada criança merece crescer com liberdade, longe das sombras da exposição. Encerramos assim as portas deste tribunal. No próximo programa, recebemos outros casos para ouvirmos e aprendermos com outras sentenças. Até lá, fique bem.